Aviso: pode conter erro de tradução. Esclarecimentos: Naruto não será ingênuo. Naruto será sério com pessoas que não conhece, mas com amigos e familiares será amigável. Naruto nesta história comia de forma saudável porque caçava e cultivava para não ser baixo, mas sim um menino um pouco alto para sua idade. Kurama, aproveitando um vazamento de chakra quando foi selado em mito, coloca uma parte de sua consciência. Kurama espera um pouco para poder recuperar parte de seu chakra, o que o levaria até o início da Terceira Guerra Mundial Shinobi, transformando-se em uma criança, tomando o nome de Minato Namikaze, para que não tentem selá-lo já que seriam praticamente dois Kuramas diferentes. Capítulo Prólogo. Queria dizer que nesta parte vou contar como Kurama conseguiu se libertar até certo ponto devido ao vazamento de chakra do selo, esperando poder ter mais chakra que demorou até o início da Terceira Guerra Mundial Shinobi e como ele conheceu Artemis. Queria esclarecer que ele sabia que Kushina era sua nova Jinchuriki até certo ponto, mas ninguém sabe disso. Nas nações elementais de Konohagakure no Sato em um hospital você podia ver uma ruiva que estava dando à luz. Essa mulher não era outra senão Mitozuma Kyujinshiriki da Kyubi no Yoko, que estava amaldiçoando seu marido Azirama Senju o primeiro Hokage, um ninja que é chamado de Shinobi no Kami, Deus Shinobi, mas estamos aqui por esse par, senão pela raposa que a ruiva segurava. Dentro do selo Kyubi, Kurama, caramba, essa maldita cabeça de tomate me tem como prisioneira, disse nossa raposa favorita. Mas ele percebeu algo, que o selo estava vazando naquele exato momento. Seus olhos brilharam e ele pensou que havia um vazamento do meu chakra no selo. Eu poderia colocar uma parte da minha consciência nele e ficar livre até certo ponto. Se você é um gênio, Kurama, disse a raposa para si mesmo, então ele conseguiu colocar uma parte de sua consciência naquela pequena porção de chakra. Fora do selo ninguém percebeu que flutuava uma leve névoa vermelho carmesim, que saía da aldeia para uma caverna próxima em uma pequena cidade localizada no País do Fogo. Ao chegar naquele local, ele decidiu o que fazer até recuperar um pouco seu chakra. Salto de tempo. Alguns anos depois, a Terceira Guerra Mundial Shinobi estava prestes a estourar. Naquele momento, decidimos acordar nossa raposa favorita, que agora tinha o chakra de um quase Jounin Chunin, e decidimos, para que eles não tentassem selou, para se transformar em humano com cerca de 4 anos. E ele decidiu adotar o nome de Minato Namikaze e foi para a aldeia, mas primeiro levou a anões e uma surra para que ninguém suspeitasse dele. Salto de tempo. Alguns anos se passaram e ele foi levado para Konoha para ser um shinobi. Ele era considerado um prodígio, inventando técnicas. Uma delas era o Rasengan Rank B e o Iraishi era um jutsu de espaço-tempo que foi baseado no de Tobirama Senju. Segundo Hokage. Salto de tempo. A guerra já havia terminado e Minato, Kurama, foi nomeado Hokage, um tanto ironicamente, não um biju como Kage, embora ninguém soubesse disso. Em seu tempo em Konoha, Minato aprendeu a amar e foi capaz de ser gentil e gentil com todas as pessoas, até mesmo com seu inimigo. Um dia, quando ele conseguiu descansar de seu trabalho como Hokage, ele estava correndo de árvore em árvore enquanto corria. Gostou da brisa em seu rosto quando viu uma gangue de bandidos na estrada cercando uma mulher com cabelos castanho avermelhados e algum tipo de vestido que chegava abaixo dos joelhos e olhos prateados como a lua cheia, antes que pudessem fazer qualquer coisa que Minato honrasse eles em seu nome. Quando o Flecha Amarelo nocauteou alguns e matou outros, já que eles eram shinobi de nível ex-genin. Depois disso, no caminho para a aldeia, Minato falou: com licença, senhorita, deixe-me me apresentar, meu nome é Minato Namikaze. Qual é o seu? Minato disse. Meu nome é Artemis, disse a agora chamada Artemis com um pouco de veneno que ela sabia esconder. Mas você não pode esconder coisas assim se falar com o homem que na verdade é o biju mais poderoso e outrora cheio de tudo os sentimentos sombrios. Eu sei que ele estava pensando porque havia veneno em suas palavras dirigidas a ele. Mas ele fingiu não notar. Depois que chegaram na aldeia ele lhe deu uma casa de tamanho médio. Salto de tempo. 2 anos se passaram desde aquele dia. Nessa época Minato, Kurama e Artemis se aproximaram até se tornarem um casal e ambos dizerem quem realmente eram.
Aparentemente Ártemis era uma deusa, embora Minato tenha ficado surpreso ao dizer que na verdade ela era uma biju, mas que eram 9 caudas. Mas os dois aceitaram um ao outro e também Minato que Ártemis odiava homens menos ele e depois de um tempo eles descobriram que Ártemis estava grávida e a citada visão do filho no computador ganhou um lugar imóvel em seu coração e ela não se importava se fosse menino ou menina, ela amaria seu bebê. Você podia ver Ártemis dando à luz seu primeiro e único filho em uma cabana nos arredores da aldeia. Você podia ouvir como a deusa ameaçou Minato de 1000 maneiras. Quando Ártemis terminou de gritar, você ouviu um bebê chorando. Cópia Minato tinha cabelos loiros, olhos azuis e mechas prateadas como sua mãe. Eles notaram que ele tinha um par de orelhas de raposa e uma cauda longa e fofa. Mas a felicidade não durou, pois de repente a outra parte da Kyuubi começou a atacar a Vila Minato, já que o Hokage tinha que proteger a vila com qualquer método que ele tivesse para selar sua outra parte em seu filho, mas sua outra parte estava prestes a atacar. Para Naruto, N. Agora vou te contar porque a outra parte de Kyuubi atacou Naruto. Bem, ele não conseguia ver o que sua outra parte estava fazendo, pois embora eles façam parte da mesma consciência, são duas entidades diferentes. Fim da nota. Mas Minato ficou no meio assim, cravando a garra de sua outra parte nele e esfaqueando Minato. Ele recuperou seu poder e memórias de sua outra parte ao saber que seu filho agora é seu carcereiro. Ele se sentiu horrível porque quase poderia ter matado seu único filho, mas ele se recuperou pensando que não sabia dessa informação e pediu desculpas a Ártemis por não poder cuidar de seu filho como ele e ela queriam. Mais tarde é visto que em sua cama Ártemis com seu filho nos braços chorava porque seu amor tinha que ser selado em seu filho, mas ela também estava feliz, pois seu amor estaria sempre com seu filho para torná-lo um bom homem e aceitá-lo. Um bom caminho. Seu pai Zeus, o rei dos deuses, sabia da existência de seu filho, já que Ártemis jurou castidade e também não poderia criá-lo pois existem leis que o impedem, e em um ato de misericórdia ele deu a ela 1 hora com seu filho. Ela ficou muito agradecida com seu pai. No final de seu tempo ele o deixou com as pessoas em quem seu amor confiara, que eram 4. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, sensei de Jiraiya Minato e padrinho de Naruto. Tsunade Senju, a madrinha de Naruto, é Kakashi, aluna do Minato. Ela se virou e disse ao filho antes de sair: cuide-se, filho, espero que você esteja feliz. Se não, um dia eu levo você. Fim do capítulo. Prólogo. Capítulo 1. Neste capítulo vou contar um pouco da vida de Naruto. No capítulo 1 vai aparecer o que realmente nos interessa, mas coloquei isso porque Naruto não é ingênuo e vai descobrir que ele é filho do quarto e que entrou em seu espaço mental e encontra que seu pai é o quarto, que na verdade era Kurama, o nome verdadeiro de seu pai. Com isso começamos. Um menino de cerca de 6 anos foi visto vestindo calça dambu e camisa preta com jaqueta por cima. Em uma floresta caçando um animal. O garoto era loiro de olhos azuis com reflexos prateados e um par de orelhas e rabo de raposa. Esse garoto era Naruto procurando sua comida. O garoto estava seguindo os rastros de um animal que ele acreditava ser um javali com 1,10 metros de altura e cerca de 300 quilos. Naruto seguiu as pegadas com um arco e flecha preparado que o levou até um lago onde viu sua presa, que era um javali, que estava bebendo água que o próprio Naruto preparou. Respirou fundo e atirou no pescoço do animal, que gritou antes de cair morto no chão. Naruto se aproximou e pegou uma faca e uma corda com a qual amarrou o javali e o levou para sua casa, que ficava nos arredores de Konoha. Aproximou-se de uma fogueira onde começou a preparar o jantar. Navio do tempo. O mesmo menino foi visto, mas sem as orelhas e o rabo. Agora com cerca de 8 anos, ele caminhava pelas ruas de Konoha e todas as pessoas olhavam para ele com ódio ou frieza. Foi porque ele era o Jinchuriki da Kyuubi no Yoko, ou seu nome verdadeiro Kurama, que era seu pai. Ele sabia como era seu pai e ficou surpreso, já que ele era filho da Kyuubi e por ter assumido a forma de Minato Namikaze, que o homem era na verdade o pai dele. Qual era o nome verdadeiro dele? Era Kurama. Naruto foi espancado muitas vezes. Hoje foi aquele dia. De repente uma multidão de aldeões começou a segui-lo. Ele correu em direção a um beco, pensando que havia um atalho, mas ele foi encurralado. Então começou a chegar tudo. Então ele ouviu algo que sabia que eles iriam matá-lo só por respirar. Aldeão 1, maldito demônio, vamos bater em você. Aldeão 2, vamos marcá-lo para que você saiba que é um demônio, que ele cuspiu com veneno em cada palavra. Aldeão 3, você vai pagar por ter assassinado minha esposa e meus filhos, maldito demônio.
Mais tarde, quando pensou que tinha terminado, ouviu risadas, abriu os olhos e ficou horrorizado ao ver que o que um dos aldeões tinha era uma bengala de ferro que tinha um kanji em uma das pontas e uma palavra na parte inferior que era demônio. E foi assim que o chamaram em posição de colocá-lo nas costas. Por dentro o loiro Kurama estava cheio de raiva dessas pessoas que ele protegia uma vez que tratou seu filho como um maldito demônio. Ele esperava que aqueles aldeões fossem mortos por suas mãos. Salto de tempo agora, Naruto, de 10 anos, foi visto em um campo de treinamento, fazendo sua rotina de cerca de 100 flexões, abdominais, voltas para o campo de treinamento e depois controle de chakra, depois aperfeiçoando seus jutsus e depois lutando corpo a corpo com 10 sombras. Clones e por fim, pratique Fuinjutsu, Kenjutsu, Genjutsu e Taijutsu. Vá ajudar o terceiro com o dever de casa e fale sobre o que fizeram hoje e vá para a floresta e aperfeiçoe a arte de caçar e depois converse com o pai e depois vá dormir. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Era uma noite calma e tranquila em Konohagakure no Sato, mas não para um garoto loiro de cerca de 10 anos com olhos azuis com reflexos prateados que veste uma camiseta preta, calça cargo preta e sandálias shinobi. Esse garoto estava fugindo de uma multidão de aldeões armados, com vassouras, garrafas quebradas, facas, kunai, etc., que perseguiam a criança como se ela fosse um animal. Venha, maldito demônio, deixe-me vingar minha esposa e meus filhos, disse um aldeão que parecia bêbado. Maldito monstro, vamos matá-lo e seremos aclamados como heróis, disse outro. Naruto não iria tentar dizer a eles que ele não era um demônio ou um monstro porque se ele tentasse dizer o contrário eles iriam torturá-lo dizendo que ele estava contando mentiras. Nota: Naruto não é um mortal porque ele é filho de Kurama, que é um biju, e Artemis uma deusa. Ele sabia que até certo ponto isso era verdade. Ele não era um mortal ou humano como vocês preferem chamá-lo. Ele era um semi-biju, pois era filho de Kurama, mais conhecido como Kyuubi no Yoko. Naruto estava correndo e num erro entrou em um beco sem saída. Ele procurou um lugar para se esconder e havia um container de lixo. Ele entrou, felizmente o container estava vazio, então não havia cheiro. Naruto se acalmou, ele respirou fundo e permaneceu em silêncio. Ao ouvir como os aldeões se aproximavam e procuravam por ele, um aldeão foi até o container e o abriu, encontrando-o e gritando: "Aqui está o demônio, venham amigos", disse o aldeão, tirando Naruto de seu esconderijo. Os civis formaram um círculo ao seu redor e começaram a espancá-lo. Depois amarraram-no a um tronco que ele havia jogado no feno e começaram a atirar nele tudo o que tinham em mãos. Mas vieram 2 Chunin. Naruto pensou que eles iriam salvá-lo, mas o que ouviu deixou horrorizado. "Ei, o que você está fazendo? Você não pode fazer essa festa sem a gente, certo, amigo?" Um dos Chunin perguntou ao outro. "Você está certo", o outro respondeu ao seu parceiro Chunin. Depois de dizer que começaram a praticar tiro ao alvo, até ensinaram os civis a arremessá-los para que machucassem o demônio. Depois tentaram diferentes jutsus de Katon, Doton e Suiton e também o torturaram física e mentalmente com diferentes genjutsu. Desde um deles o Chunin era um Yamanaka. Quando eles se cansaram de punir o demônio eles decidiram acabar com a vida dele e se tornarem heróis. Colocaram uma etiqueta explosiva no porta-malas. Ele se afastou e deu sinal para o outro Chunin. Ele fez meio sinal de tigre e houve uma explosão. Quando a fumaça se dissipou, um Naruto ainda vivo foi visto. Todos ficaram confusos, já que aquela explosão deveria ter matado ele. Nota: como Naruto é filho de Kurama, uma biju e Artemis, uma deusa, isso o torna mais resistente que uma pessoa normal. De repente, a lua ficou vermelha como sangue e os ventos começaram a girar no local onde um aldeão gritou: "Deve ser o Kyuubi. Mate-o antes que ele tente nos atacar", gritou o outro. Um dos Chunin sacou uma kunai e apontou para o peito de Naruto e correu para esfaquear a kunai no peito. Mas mesmo a um braço de distância apareceu um homem encapuzado. Pelo que se podia ver era uma mulher que olhava para o Chunin, com olhos prateados como a lua tão fria que fez o Chunin tremer. O que a mulher disse a seguir fez com que Hades se libertasse. "Fique longe do meu filho", foi a última coisa que Naruto conseguiu ouvir antes de desmaiar. Momentos antes uma mulher encapuzada podia ser vista correndo pelos telhados. Essa mulher não era nem mais nem menos que Artemis, um dos 12 deuses do Olimpo, deusa da caça, do deserto, do parto e da castidade. Ela estava aqui para ver como seu filho estava. Também porque seus instintos maternais lhe disseram que Naruto estava em perigo.
De repente ela ouviu uma explosão. Ela foi ver se não havia ninguém ferido ali, mas o que ela viu a deixou confusa. Havia civis armados com coisas que eles tinham em mãos e havia 2 Chunin. Na frente deles havia uma tela de fumaça que aos poucos foi desaparecendo, foi se dissolvendo, e ele começou a distinguir os traços do menino. Ao vê-lo ficou horrorizado, pois os traços que ele tinha eram cabelos loiros beijados pelo sol, pele um tanto bronzeada dando-lhe a aparência de um surfista. Olhos azuis com reflexos prateados e vermelhos. Quando ele viu aquela última característica, ele sabia quem era. Era seu filho. Seu sangue começou a ferver com a raiva que sentia daqueles aldeões por terem feito aquilo com seu filho. Uma aura prateada começou a ser vista ao seu redor. Sem perceber, isso afetou o meio ambiente por causa de seu estado de espírito. Quando viu que o Chunin tirou uma kunai apontando para o peito de seu filho, e quando ele estava a um braço de distância, ele apareceu na frente, agarrando o pulso do Chunin, olhando para ele com seu olhos prateados tão frios quanto gelo, e disse: "Fique longe do meu filho." Depois de dizer isso, Hades foi libertado. Presente foi visto como os aldeões ficaram furiosos com a mulher por salvar a criança demônio com suas palavras. Em um ato de bravura ou estupidez, o Chunin que segurava seu pulso tentou atacar a mulher, mas em menos de um segundo, Chunin voou contra uma parede. Quando estava prestes a chegar à mulher, ele gritou ao ter 2 facas domésticas perfurando suas mãos, atingindo na parede. Num piscar de olhos, a mulher tirou um arco de suas roupas e disparou 2 flechas na cabeça dos Chunin, matando-os instantaneamente. Os civis, ao verem isso, ficaram assustados e tentaram fugir, mas alguns foram mortos por uma flecha na cabeça por parte da mulher. A mulher, vendo que as pessoas haviam ido embora, aproximou-se do filho com uma de suas facas e começou a quebrar o cabo que o prendia. Quando terminou, sentou-se e apoiou a cabeça nas pernas e tirou uma sacola com o que trazia. Parecia creme. Então ele cortou em pedacinhos e deu para Naruto comer. Então tirou uma garrafa com líquido amarelo, abrindo a boca de Naruto e dando-lhes algumas gotas daquela bebida até que ele pensasse. Bastava. Ele viu como as feridas estavam se recuperando mais rápido, viu um pequeno brilho vermelho tratando suas feridas e pensou: mesmo quando você não pode estar com ele fisicamente, você o ajuda, Minato. Ela começou a sentir como 2 grandes assinaturas energéticas estavam indo para onde ela estava, com outras assinaturas mais fracas. Enquanto ela esperava, começou a acariciar a cabeça de seu amado filho. Depois de alguns minutos, um homem mais velho com traje de combate apareceu ao lado dele. Um homem de cabelos grisalhos que desafiava a gravidade. Tinha a roupa padrão de um Jounin de Konoha, e tinha uma máscara que cobria seu rosto, mostrando seu olho direito, já que seu outro olho estava escondido pelo diadema. "Você me prometeu, Hiruzen Kakashi", a mulher disse em um sussurro que os 2 homens, agora identificados como Hiruzen Kakashi, puderam ouvir. "Quem é você? E o que nós prometemos a você?" Hiruzen perguntou, confuso porque não conhecia a mulher, mas a energia dela parecia familiar, mas ele não conseguia identificá-la. Mas Artemis, estou cansado de chamá-la de mulher, se virou para olhar Kakashi Hiruzen nos olhos, no processo liberando um instinto assassino, nocauteando assim Anbu do puro instinto assassino que ela estava liberando naquele momento. Kakashi, vendo aqueles olhos, ele sabia quem era e se ajoelhou, assim como Hiruzen, que também percebeu quem era. "Lady Artemis, é uma honra vê-la novamente." "Como?" Mas Kakashi foi interrompido por Artemis. "Eles me prometeram. Eles prometeram cuidar do meu filho e eu venho vê-lo depois de tanto tempo. E a primeira coisa que vejo é que ele está sendo espancado pelos civis desta aldeia. Eu teria que arrasar esta aldeia para no chão, mas Minato não queria que eu fizesse isso." Foi o que Artemis disse, bastante conversado. "Minha senhora não poderia ajudar Naruto porque senão eles diriam que ele tinha favoritos, e se isso acontecesse, Danzo poderia assumir a posição e usá-lo como arma", disse Hiruzen, dando suas razões pelas quais ele não poderia ajudar muito Naruto. "Tenho cuidado dele, mas o conselho me envia em missões de longo prazo, então não posso defendê-lo", disse Kakashi, pelo motivo de não poder cuidar da criança do jeito que queria. "Diga-me como tem sido a vida do meu filho", ordenou Artemis. Depois de contar tudo o que Naruto vinha vivenciando desde que nasceu, eles também contaram como Naruto treinou, como ele começou seus estudos para ser um shinobi há 2 anos e como ele colocou uma máscara de alguém barulhento e estúpido.
Ao ouvir o que o filho fazia, sentiu-se orgulhosa. Ficou muito feliz por ele respeitar as mulheres, mas irritou a forma como ele era tratado como um monstro ou uma praga, como as pessoas lhe vendiam coisas pelo dobro do que valiam ou com defeito. Bem, por causa do que você acabou de me contar sobre a vida do meu filho, decidi levá-lo para o meu mundo e não aceitarei um não como resposta, disse ela, olhando diretamente para eles desde que estavam indo protestar, silenciando-os no momento em que a olharam nos olhos. Depois de dizer isso, Artemis olhou para o filho, mas antes que ela pudesse sair com o filho, Kakashi falou: "Por favor, Lady Artemis, dê isso para Naruto, é do pai dele", disse Kakashi, jogando um pergaminho com o quarto kanji para Artemis, que o agarrou sem problemas, guardando para entregá-lo a Naruto mais tarde. Assim que ele o guardou e deu uma última olhada nos dois, ele desapareceu ao lado de Naruto num piscar de olhos. No dia seguinte em Nova York, Naruto gemeu quando seus olhos começaram a se abrir e ele se viu olhando para um teto que não reconheceu. Normalmente seria um telhado branco que pertenceria a um hospital, mas não era. Ele sabia que não estava em seu apartamento porque a cama em que estava era confortável demais para ser a de seu apartamento. Atordoado e trêmulo, ele se sentou e olhou em volta. Ele olhou em volta e não reconheceu o lugar onde estava. Era uma sala bonita com um conjunto de armários para guardar seu equipamento de combate e um armário maior encostado na parede de carvalho. Havia uma televisão na mesa de cabeceira à sua frente e uma varanda ao lado da janela. Enquanto estava sentado ali, ele começou a juntar as peças do que havia acontecido na noite anterior. Ele estava sendo perseguido por uma máfia e depois pelos dois Chunin que decidiram espancá-lo já que o viam como um fenômeno da natureza. Ele então se lembrou do Chunin prestes a desferir um golpe final antes de uma figura encapuzada aparecer na sua frente. Os olhos de Naruto se arregalaram ao se lembrar das palavras que a figura disse antes de desmaiar. "Fique longe do meu filho, mamãe", ele sussurrou enquanto virava a cabeça pela sala, mas não havia nenhum sinal dela que fizesse sua cabeça cair. Porém, ele avistou a carta e um pergaminho que estavam em cima de uma mesa de cabeceira e Naruto se levantou atordoado e se aproximou. Ele pensou em ler a carta primeiro, desenrolou-a e começou a ler o que ela dizia. "Querido Naruto, me desculpe, não pude ficar com você até que você acordasse, mas temo que você não possa me ver até a hora certa. Primeiro deixe-me dizer que sou sua mãe. Lamento não poder estar com você enquanto você crescia, mas nossa família tem certas regras que nos proíbem de criar nossos filhos. Você logo entenderá o porquê. Caso você não soubesse quem era seu pai, deixe-me contar. O nome do seu pai era Minato Namikaze, o quarto Hokage da vila escondida nas folhas e o amor da minha vida. Vou te contar um segredo sobre seu pai que só eu sabia. Veja, seu pai não era humano. Eu sei que às vezes você vai se perguntar por que tem orelhas de raposa e 9 caudas. Na verdade, seu pai era uma parte dele. Mito Uzumaki, o primeiro carcereiro do seu pai, quando ela estava dando à luz houve um vazamento no selo. Aproveitando isso, seu pai colocou uma parte da consciência dele no chakra que veio. Sai pelo vazamento e se transforma em forma humana para que não. Eles tentam selá-lo de volta, tomando o nome de Minato Namikaze. Bem, voltando ao assunto, o nome verdadeiro do seu pai é Kurama, e seu pai não é um monstro sem sentimentos, ele é um ser amoroso que simplesmente se defendeu das pessoas que o atacaram. Meu filho, você não é um ser humano, você é um semi-biju, você é meio biju, meio divindade. Você vai dizer, oh, eu sou meio deus, mas isso não importa, o que importa é que você lembre que você não é um monstro. De volta ao assunto. Ele te amou de todo o coração, embora só tenha conseguido segurá-lo nos braços uma vez. Quando ele morreu, isso partiu meu coração, mas nada foi tão difícil quanto ter que deixar você para trás. Pedi às pessoas em quem pensei que poderia confiar para cuidar de você e criá-lo em meu lugar, mas apenas 2 deles fizeram o que eu pedi. Depois que descobri como era a sua vida, tirei você daquele mundo e trouxe você para o meu. Sei que pode ser difícil se adaptar, mas você vai adorar sua nova casa e sei que em breve fará amigos. Ele escreve para você no internato chamado Yancy Academy, já que você ainda precisa ir para a escola porque não terminou o seu mundo. Nos brindes você encontrará roupas que colecionei para você, a moeda do mundo, alguns livros de história para que você possa aprender sobre este mundo e um mapa da cidade em que você está atualmente. Também deixei alguns jutsus que guardei comigo desde que me disseram que ele está praticando seu elemento vento.
mas devo pedir-lhe que não use seus poderes shinobi abertamente. Este mundo é muito diferente das nações elementais e, portanto, somos todos civis normais que não conhecem outros mundos e poderes especiais. Meu filho, sei que é muita coisa para absorver e sei que você tem dúvidas, mas só peço que tenha paciência e tudo será revelado com o tempo. Amo você de todo o coração, meu amor, e sempre estarei cuidando de você. Amor, mãe. PS Leia sobre a mitologia grega. Garanto que será útil no futuro. Naruto lentamente largou a carta enquanto uma lágrima escorria por sua bochecha. Não eram lágrimas de dor, mas de alegria. Alegria por saber que sua mãe não o abandonou como muitos diziam que ela fez e que ela o amava de verdade. Ele colocou a carta na mesa de cabeceira e pegou o pergaminho com o quarto kanji. Ao abri-lo, ficou surpreso, pois o conteúdo eram todas as técnicas que seu pai conhecia. Naruto não se importaria. Ele gostava de incomodar seu pai com esse tipo de coisas, mas quando necessário ele pedia conselhos a ele. Entre outras coisas, também havia estilos de taijutsu e jutsus de estilo vento e fogo. Nota: lembre-se que Naruto já está treinando, mas acho que não disse desde quando ele treinou desde os 5 anos e ele também tem o elemento fogo porque o Kurama tem essa afinidade eu acho. Então Naruto foi ver o armário maior e o que viu gostou. Eram camisetas pretas e verdes escuras com peças prateadas. Também havia jaquetas pretas como a da imagem. muito bom. Talvez eu precise encontrar um pouco de branco. Ele pensou antes de focar sua atenção no que havia nos armários menores. Num saco plástico havia rolos de papel verde. Ele olha para ele antes de perceber que deve ser a moeda aqui. O dólar, em. Nome estranho, disse ele em voz alta antes de largá-lo e olhar o mapa. Ele espalhou o mapa na cama e ficou impressionado com os detalhes intrincados. Então ele viu o livro gigante que dizia a história mundial na capa, em letras grandes e em negrito. Quando ele abriu a primeira página, a carta inteira começou a ficar confusa. Isso aconteceu muito. Na academia, quando lia livros ou pergaminhos, as palavras ficavam confusas. Eu contaria aos instrutores, mas eles simplesmente diriam que eu estava mentindo para não realizar nenhum trabalho. Bip Bip Naruto foi comprado sem pensar quando ouviu sirenes altas e bips vindos de fora. Decidindo que era hora de ver este mundo com seus próprios olhos, ele abriu um par de portas de correr e saiu para o terraço. O que ele viu fez seus olhos se arregalarem. Havia edifícios com metade do tamanho de seu pai em forma de cube feitos de aço e todos os tipos de metais. Inferno, alguns deles chegaram até o céu. Nunca em sua vida ele tinha visto um prédio tão alto quanto os que viu aqui. Ele olhou para as ruas da cidade e viu centenas, se não milhares, de pessoas caminhando casualmente. Havia máquinas de metal sobre rodas que confundiram Naruto. Qual foi tudo que Naruto conseguiu dizer enquanto olhava ao redor? Nunca em 1 milhão de anos ele imaginou coisas assim. Prédios tão altos quanto o céu e a máquina que corria pelas estradas e as pessoas não se importavam nem se importavam. Isso deixou a mente de Naruto completamente entorpecida, mas Naruto respirou fundo. Mamãe não teria me trazido aqui se não achasse que era a escolha certa. Por mais que eu sinta falta da folha, esta é minha nova casa agora e na verdade tenho um pai aqui. Levará algum tempo, mas posso me acostumar com este lugar. Apenas um passo de cada vez, pensou ele. Ele olhou em volta novamente e sorriu. Ele então estufou o peito e respirou fundo antes de gritar. Olhe mundo! Porque Naruto Namikaze chegou. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Naruto olhou pela janela do ônibus escolar enquanto o ônibus descia pelas ruas de Nova York passando por arranha-céus e pessoas. Suas roupas haviam mudado desde que ele chegou a Nova York. Decidiu que era hora de colgar la naranja. Recuerdem Naruto em la loja actuaba como el canon pero era uma máscara uma maneira para que lo subestimaran. Pero usava uma camisa naranja de vez em quando ia no sentia a necessidade de fingir alguém que não era mais tempo. Atualmente ele veste a jeans preto com sapatos pretos, uma jaqueta formal aberta que chegava até os cotovelos, por baixo de uma camisa branca que se ajustava ao corpo, tonificada pelo treino. Ele usava um distintivo como colar, a dog tag que tinha 9 inscrito em kanji. Já se passaram 2 anos desde que Naruto chegou a este novo mundo e ele demorou muito para se acostumar com o lugar.
No primeiro dia, ele quase foi atropelado 4 vezes, deu uma gorjeta de $100 a uma garçonete para sua vergonha e alegria da garçonete, e sacou uma kunai no meio da Times Square por acidente quando a sirene de um carro tocou. Foi desligado, o que o surpreendeu muito. Depois de algumas semanas se adaptando e aprendendo sobre essa cultura mundial, ele foi para um internato onde sua mãe o matriculou e rapidamente se mudou para um dos dormitórios. Ele ficou surpreso ao descobrir que estava dividindo o quarto com outros 2 garotos, o que significava que ele não poderia praticar o controle de seus jutsus ou chakra no quarto. Então ele teve que se comprometer e à noite faria um clone das sombras para ficar em uma área deserta da floresta. Seu controle de chakra melhorou significativamente e agora ele podia andar pela árvore e pela água como se fosse uma segunda natureza. Ele se concentrou no exercício de corte de folhas e no exercício de corte de rochas para poder melhorar sua manipulação do vento. Ele fez isso muito rapidamente depois de descobrir os profissionais de Shadow Colenes. Desde então ele praticou jutsu de vento e fogo que sua mãe lhe deixou. Quando ele ingressou na academia Yansi, eles rapidamente descobriram que Naruto tinha uma leve deficiência de aprendizado e descobriram que ele era disléxico, o que significa que ele tinha dificuldade em aprender coisas nos livros e na leitura. Não só isso, mas ele tinha TK, basicamente o que significa que não conseguia ficar parado. Quando ele pensou sobre isso, agora fazia sentido porque ele lutava na academia e porque nunca conseguia ficar no mesmo lugar por muito tempo. Porém, devido à sua dificuldade de aprendizagem, foi colocado no ano 2 anos abaixo de onde deveria estar, pois sentiram que seria onde ele se sentiria mais confortável e poderia ajudá-lo mais. No dia em que se mudou para o dormitório, ele rapidamente se tornou amigo dos 2 garotos com quem morava. Eram 2 meninos cujos nomes eram Percy Jackson e Grover Underwood. Percy tinha 12 anos e cabelos pretos e olhos verdes mar. Ele era um pouco mais baixo do que a maioria, mas, novamente, Naruto teve um pouco de crescimento desde que chegou àquele mundo, já que agora ele tinha respeitáveis 5'10". Acontece que Percy também tinha dislexia e TK, o que Naruto admitiu ser uma coincidência. Porém, os 2 rapidamente se tornaram amigos, já que nenhum deles gostava muito da escola e preferia se divertir. Depois havia Grover Underwood, que Naruto tinha que admitir não parecia ter 12 anos. Ele parecia ter 14 anos, mas Grover disse que estava tendo problemas na escola e estava refazendo a 7ª série. Naruto não deu muita importância a isso, então deu de ombros. Grover tinha pele caucasiana, cabelos castanhos curtos e cacheados e olhos castanhos. Mas infelizmente suas pernas ficaram paralisadas quando ele era pequeno, então ele precisou de muletas para ajudá-lo a andar. No entanto, isso nunca o impediu quando chegou o dia da enchilada no refeitório da escola. Ele não conseguia se mover mais rápido. Não só isso, mas com Naruto aumentava a sensação. Ele jurava que cheirava a cabra, enquanto Percy cheirava estranhamente ao oceano. Ele encolheu os ombros pensando que eles apenas usaram algum desodorante estranho. Mas os 3 se tornaram bons amigos e como dividiam o quarto juntos, os 3 eram praticamente inseparáveis. Quando descobriram que Naruto não tinha pais, uma mentira, já que ele não sabia que seu pai estava selado em seu estômago, eles simpatizaram com ele e Naruto foi até convidado para passar o Natal na casa de Nercy. Naruto rapidamente fez amizade com a mãe de Percy, Sally Jackson, e ficou encantado ao ver Percy finalmente fazer um amigo. Embora o padrasto de Percy, Gabi Ugliano, não tenha ficado muito feliz em dizer que eles não deveriam gastar dinheiro com Punk. Mas Naruto pagou por suas coisas e não gastou muito do dinheiro dos Jacksons, para a alegria de Gabi. Embora quando Percy perguntou a Grover, ele apenas disse que já tinha planos e que os veria depois das férias de Natal. Eles não tiveram notícias dele durante o intervalo até retornarem à academia Yansi. Naruto achou um pouco estranho o comportamento misterioso de Grover, mas deixou passar. Todos tinham seus segredos. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Nessa época, eles estavam em uma viagem escolar ao Metropolitan Museum of Art, liderada pelo professor de latim, Sr. Brunner. Brunner era um homem de meia-idade, com cabelo e barba ralos e ralos, estava confinado a uma cadeira de rodas e sempre usava uma jaqueta de tweed. Apesar de sua aparência, ele era definitivamente um dos professores favoritos de Naruto e Percy. Ele contava histórias interessantes nas aulas e estava sempre brincando.
Em raras ocasiões, ele até trouxe armaduras e armas romanas e gregas. Por causa disso, foi facilmente uma das únicas aulas em que Naruto não ficou entediado e, no caso de Percy, não adormeceu. Mas ele não pôde deixar de manter a guarda em torno do homem. O homem tinha acabado de aparecer um dia, assumindo a aula de latim e tendo enorme interesse tanto em Percy quanto em Naruto. No começo era apenas Percy, mas depois de alguns dias e olhando para Naruto, ela começou a se interessar por ele também. Olhe mais do que as pessoas podem queimar, Percy disse enquanto dava um soco nas costelas de Naruto, fazendo o loiro revirar os olhos. Só podíamos esperar. Ele sorriu recebendo uma pequena risadinha de Percy. Caras não brincam sobre isso, Grover disse com uma voz em pânico, fazendo os dois olharem para ele incrédulos. Grover estava em muito pânico ultimamente. Ele estava preocupado com alguma coisa ou ainda bebia muito café. Certo, Naruto e Percy disseram juntos antes de balançar a cabeça e voltar ao silêncio. Quando o ônibus parou no estacionamento e a turma começou a descer, Naruto olhou maravilhado para o museu gigante. Mesmo depois de 2 anos em Nova York, os edifícios deste mundo ainda o surpreendiam e confundiam. Vamos todos, disse Brunner enquanto conseguia descer do ônibus. Fiquem juntos e não saiam. Eu não quero que você tenha problemas agora, certo? Ele disse olhando para Percy e Naruto, este último não muito. Porque ele olhou para nós quando disse isso. E por que eu não olho muito para você? Percy perguntou enquanto Naruto encolheu os ombros. Temos uma certa reputação na escola, mas ele me olhou menos já que tenho uma reputação de alguém que tem curiosidade de explorar, enquanto você, bem, digamos que eu tenho uma reputação melhor e você uma péssima reputação, ele disse, ao que Percy revirou os olhos e ficou um pouco chateado, mas entendeu os motivos. Naruto era um aluno exemplar mesmo com dislexia, ele tinha nota boa, enquanto ele tinha nota D. Ele achava que antes de seguir o Sr. Brunner. A turma entrou no museu ao passar pelos pilares gigantes na frente do museu e Naruto não pôde deixar de notar o quanto o rosto do Sr. Brunner e Grover se iluminou ao ver todos os artefatos gregos e romanos. A primeira parada do pequeno passeio foi para ver uma carruagem de bronze que estava unida a Ivory. Brunner explicou como a carruagem foi usada e que ela foi supostamente criada pelos deuses gregos Atena e Poseidon, que forneceram os cavalos. Apostar em uma dessas corridas seria divertido, Naruto sussurrou para Percy, ganhando um sorriso de aprovação de Percy. Carros passando pelo Central Park. Parece divertido e perigoso, Percy sussurrou. Exatamente, Naruto respondeu, fazendo Percy revirar os olhos para o loiro novamente. Enquanto isso, Grover olhou para a dupla sorridente com preocupação. Deuses, esses dois realmente vão ser a minha morte. Continue, Jackson, Uzumaki, disse Dodie docemente quando os dois perceberam que o grupo havia saído enquanto conversavam. Eles eram uma pequena professora de matemática da Geórgia que sempre usava uma jaqueta de couro preta, apesar de ter 50 anos. Ele ingressou logo após as férias de Natal, depois que seu antigo professor de matemática teve um colapso nervoso. Ela realmente não gostava de Percy por algum motivo estranho e estava constantemente ligando para ele para responder perguntas que ela sabia que ele não sabia. Durante a hora seguinte, o Sr. Brunner conduziu a turma pelo museu. Ele explicou as diferentes armaduras usadas pelos gregos e romanos, as diferentes estratégias usadas em certas batalhas, como a Batalha de Troia. Enquanto isso, Naruto, Percy e Grover estavam atrás do grupo prestando atenção quando a cadela da turma, Percy a chamava de Nancy Bobofit, começou a jogar um pedacinho de pão em Grover que ficou preso, já que eles tinham manteiga de amendoim e geleia. Nancy Bobofit era uma garota horrível que tinha cabelos ruivos muito cacheados e era uma pessoa muito bagunceira. Ela era doce 1 minuto com os professores e depois uma verdadeira vadia quando o professor lhe dava as costas. Ela constantemente zombava de muitas crianças da escola, porque elas eram diferentes dos outros, mas com Naruto era diferente desde então. Um simples olhar para ele, ele corava e desviava o olhar. Digamos que há uns meses Grover lhe dijo a Naruto, que participará em el concurso de talentos de la escuela, e é que Naruto a ele legar a este mundo se interessou por la música e aprendió a tocar diferentes instrumentos musicais como guitarra, piano, flauta, ocarina entre outros. Naruto já era o homem que quase todas as meninas da escola queriam. Depois que ele venceu e mostrou sua habilidade, todas as meninas o queriam como parceiro.
Apesar disso e da reputação de Naruto, que era muito boa entre as garotas, Grover infelizmente ainda era alvo de muitas provocações e intimidações por ser aleijado e isso o tornava um alvo fácil, embora isso não acontecesse com tanta frequência uma vez em Naruto. Ingressou na Yansei Academy e se envolveu. Todos que tentaram intimidar Grover ficaram assustados com Naruto e Percy ou foram submetidos às pegadinhas de Naruto que começaram a fazer seu nome durante seu tempo na escola. Houve um tempo em que um grupo de crianças tropeçou em Grover e jogou comida nele só porque ele era aleijado. Nem Naruto nem Percy foram muito gentis com isso. No entanto, quando crianças, ele os encontrou pendurados pelas roupas íntimas no mastro da escola enquanto o hino nacional americano começava a tocar ao fundo, fazendo todos rirem. Os meninos não tinham ideia de como isso aconteceu, mas Percy e Grover suspeitavam que Naruto tinha algo a ver com isso, se o sorriso ameaçador que ele deu fosse alguma indicação. Enquanto o grupo caminhava pelos corredores do museu, tanto Naruto quanto Percy olharam para os mosaicos e placas que estavam encostados na parede ou em caixas especiais de classe para que pudessem ser tocados ou arruinados de alguma forma. Eles reconheceram alguns deles pelas histórias que o Sr. Brunner contou em aula. Houve um em que Jasão navegava pelo oceano em Argos com os argonautas. Outra era da Batalha de Troia, representando o gigante cavalo de madeira que os gregos usaram para enganar os troianos, o que acabou levando ao desaparecimento dos troianos. O principal que ali estava era o maior de todos e representava os 12 trabalhos de Hércules. A primeira foi de Hércules, o semideus filho de Zeus, lutando contra o leão de Nemeia. Representava sua grande e superior força enquanto segurava o leão da Nemeia no ar com a mão enrolada em sua garganta e com sua clava gigante na outra mão. Eles olharam para outro trabalho para vê-lo capturando Golden Hind de Artemis. Quando Naruto viu isso, ele não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente e sentir uma pontada de raiva compartilhada com seu Minato. Vou ligar para Kurama Minato para que eles não fiquem confusos em relação ao homem. Por algum motivo, parecia errado para ele, mas ele sabia pelas histórias que a bunda escapou no final. No entanto, Hércules ainda passou no terceiro trabalho de parto. Eles examinaram as outras tarefas que incluíam derrotar o javali eremita, capturar os touros cretenses, obter a faixa de Hipólita, a rainha das Amazonas e o resto. Eles então chegaram ao final que mostrava Hércules lutando contra Cerbero e capturando-o. Mas quando ele olhou para isso, Naruto só tinha uma coisa em mente. Cerberus faria uma convocação foda. Os dois se afastaram de seu lugar e entraram em uma sala gigante no centro do museu com o Sr. Brunner indo em direção a um santuário. Ele reuniu todos os alunos em torno de uma coluna de pedra de 4 metros de altura com uma esfinge no topo e começou a contar a todos como era uma lápide, uma estela, para uma garota da idade dela. Naruto, Grover e Percy de alguma forma se encontraram na frente da classe, em vez de no fundo, onde normalmente ficam, e tiveram que parecer interessados no que o Sr. Brunner estava dizendo. Sr. Brunner começou a explicar o que significavam os entalhes nas laterais e ele realmente conseguiu chamar a atenção de Naruto e Percy porque era realmente interessante, mas todos ao redor deles estavam conversando e tendo suas próprias conversas. No entanto, quando Percy ou Naruto lhes disseram para fecharem suas armadilhas, eles receberam um mau olhado da senhora. No entanto, quando Nancy Bobofit riu de algumas das estátuas nuas, Percy se cansou e gritou para ela calar a boca. Claro, isso chamou a atenção de todos e do Sr. Brunner. Sr. Jackson, você tem algo a dizer? Sr. Brunner perguntou, juntando as duas mãos. Não, Sr. Percy murmurou quando o outro começou a rir dele, mas rapidamente calou a boca quando Naruto lançou-lhe seu próprio mal olhado. Bem, então talvez você possa me dizer o que está torrando na imagem, disse ele, apontando para uma imagem na estela que mostrava um homem sentado em um trono com uma criança nos braços e a boca aberta. Percy disse começando antes de ganhar um pouco de confiança ao reconhecer as imagens. Isso é Cronos comendo seus filhos. Sim, disse o Sr. Brunner, não satisfeito. E ele fez isso porque... Bem, Naruto ouviu Percy dizer enquanto seu amigo quebrava a cabeça para descobrir Cronos era o deus rei. Deus. Brunner disse franzindo testa antes de Percy se corrigir rapidamente. Titã, ele disse rapidamente se corrigindo. Ele não confiava em seus filhos, que eram os deuses. Então, Cronos os comeu, certo? Mas sua esposa escondeu o bebê que Zeus cresceu e deu-lhe uma pedra para comer.
Então, quando Zeus cresceu, ele enganou seu pai, Cronos, fazendo-o vomitar seus irmãos e irmãs, disseram todas as garotas atrás deles, fazendo Naruto, Grover, Percy e Sr. Brunner revirarem os olhos. Então houve uma grande luta e os deuses venceram. Percy continuou e terminou a resposta, recebendo um acenos de aprovação do Senhor. Isso está correto, disse ele. Então o mundo passou a ser governado pelos deuses dos 12 olimpianos, sendo os mais poderosos os 3 irmãos Zeus, Poseidon e Hades, disse ele, apontando para 3 pequenas figuras. Desde que derrotaram seu pai, eles têm sido rivais desde então. Em muitas ocasiões os deuses desceram à terra e como devo dizer isso? Ele disse pensativo antes de Naruto falar. Fisgados porque não conseguiam mantê-lo nas calças, recebendo risadas de todos, incluindo a senhora Dodge e o Sr. Brunner. Isso está correto, Sr. Uzumaki. Você pode me dizer o termo correto para essas crianças? Ele perguntou a Naruto. Naruto pensou por um segundo, sabendo que tinha lido sobre isso, enquanto quebrava a cabeça para encontrar a resposta. Eles eram chamados de semideuses, certo? Parte mortal, parte Deus, disse ele, recebendo um aceno de cabeça do Sr. Brunner. Você poderia citar alguns heróis semideuses? Brunner perguntou, direcionando a pergunta para Naruto novamente. Orm, Hércules e Perseu? Ambos eram filhos de Zeus, ele disse, recebendo um aceno de aprovação do Sr. Brunner. Além disso, Teseu era filho de Poseidon. Isso está correto, Sr. Uzumaki. É bom ver que ele estava prestando atenção nas aulas. No entanto, eles ouviram risadas vindas da turma atrás deles e de Nancy Bobofit dizendo: como vamos usar isso na vida real? Como você dirá em nossos formulários de emprego? Por favor, explique por que Cronos comeu seus filhos ou diga o nome de um semideus e por que, Sr. Uzumaki, disse Brunner. Vamos usar a excelente pergunta da Sra. Bobofit. Isso importa na vida real. Sr. Jackson, disse Brunner. Sinto muito, senhor, mas não sei, disse Percy, encolhendo os ombros. Entendo, e você, Sr. Uzumaki? Perguntou o Sr. Naruto. Pensou por alguns momentos até se lembrar de como na academia de Konoha. Lembre-se que Naruto saiu de Konoha aos 10 anos. Como punição eles colocaram folhas em sua testa, o que tornou mais fácil aprender coisas com Minato, como Rasengan. Porque o que aprendemos na escola pode nos ajudar nos momentos menos esperados. Recebendo um sorriso satisfeito do Sr. Brunner. Bem, metade do crédito para o Sr. Jackson e total para o senhor. Falando nisso, é hora do almoço. Senhora Dodge, você poderia nos levar de volta? A referida professora acenou com a cabeça enquanto o grupo saía e começava a caminhar de volta pelo corredor. O grupo passou pelos outros artefatos e Naruto olhou em volta para qualquer um que ele sentiu falta. Naruto rapidamente percebeu que Percy não estava ao seu lado, mas rapidamente o viu conversando com o Sr. Brunner. Naruto encolheu os ombros e continuou andando. Quando chegaram ao meio do corredor, havia uma pequena fenda na lateral de uma das paredes que dava para outro cômodo. A curiosidade tomou conta dele. Ele entrou e olhou o que tinha ali. Ao entrar, parou e maravilhou-se ao ver uma estátua grega bem preservada no centro da sala. A estátua era uma mulher usando um vestido que terminava logo acima dos joelhos e ela estava descalça e com o cabelo em uma das mãos e uma flecha na outra. Então ao lado dele estava um lobo. Olhando para suas feições, Naruto teve que admitir que ela era muito bonita, mas não tinha certeza de quem ela era. Ela olhou em volta e viu uma pequena placa à sua frente, mas não conseguiu distinguir as letras devido à sua dislexia. Artemis, disse uma voz, fazendo Naruto se virar e ver o Sr. Brunner entrando na sala. Deusa da caça, da lua, do parto, dos animais selvagens e da castidade. Sinto muito por me separar do grupo, queria ver o que tinha aqui e quando vi a estátua não pude deixar de me sentir um pouco atraído por ela. Sr. Brunner olhou para Naruto como se ele estivesse tentando entendê-lo antes de balançar a cabeça e um pequeno sorriso aparecer em seu rosto. Está tudo bem, garoto. É bom ver um jovem como você interessado em história. Uma combinação estranha, você não acha? Sendo a deusa do parto, mas também a deusa da virgindade. Isso se contradiz, você não acha? Muitos já pensaram nisso, mas é melhor não discutir os títulos de uma deusa. É justo. Ela fez um juramento, certo? Nunca fazer sexo ou ter um relacionamento com um homem por causa de um cara chamado Orion que foi assassinado e ele era como se fosse um namorado dela ou algo assim. Algo assim.
Alguns dizem que ela o confundiu com um animal quando um dia estava caçando, outros dizem que seu irmão Apolo a enganou para atirar nele. Enquanto isso, outros dizem que ela nunca o amou. A única pessoa que poderia responder isso é a própria Artemis. Naruto riu um pouco. Você fala como se ela fosse real, disse ele antes de Brunner virar sua cadeira de rodas. Venha, vamos almoçar. Não queremos que todos esperem, disse ele. Naruto assentiu e o seguiu. Só mais tarde Naruto percebeu que o Sr. Brunner nunca respondeu à sua pergunta. Durante o almoço a turma se reuniu na escadaria do museu enquanto observava o trânsito nas estradas e nos corredores, já que a maioria estava fora do trabalho e saindo para almoçar. No céu, parecia que uma tempestade terrível estava se formando enquanto nuvens escuras se aproximavam da cidade. Ultimamente, quando Naruto assistia TV, estava no noticiário que inundações, furacões e grandes tempestades estavam se formando em todo o mundo, deixando muitos cientistas confusos sobre os estranhos padrões climáticos. Então você sempre teve o cara com uma placa gigante ao seu redor que dizia o fim do mundo está próximo. Naruto estava se aproximando da fonte para sentar com seus amigos, mas foi parado por uma mão em seu ombro. Ele se virou para ver quem era. Era uma garota com aparência californiana. Olá Naruto, eu queria te perguntar se você queria sair depois disso. A garota disse / perguntou. Por que não? Parece divertido, Naruto respondeu. Depois disso Naruto se aproximou da fonte onde seus amigos estavam. Naruto sentou-se na beira de uma fonte com Percy e Grover enquanto eles almoçavam enquanto Naruto pegava seu ramen. Ninguém conseguia entender como ele conseguia manter seu ramen aquecido e Naruto sempre dizia que era um segredo comercial e deixava por isso mesmo. Apesar de estar neste novo mundo, Naruto realmente sentia falta do bom Shiraku Ramen. Ele até sonhou em comê-lo de novo, mas se contentou com o que tinha. Você tem detenção de novo? Grover perguntou olhando para Percy. Não disse. Não de Brunner. Eu só queria que ele se despedisse às vezes. Quero dizer. Eu não sou um gênio como Naruto. Acertei, Naruto disse rindo e ganhando um soco no braço de Percy. Ok, Grover disse encolhendo os ombros. Posso ficar com sua maçã? Ele disse recebendo outra risada de Naruto quando Percy passou a maçã. Naruto olhou para sua classe e viu alguns dos caras jogando pombos com lanches. Eu juro que crianças são tão estúpidas, ele murmurou para si mesmo antes de parar e dizer. Por que diabos eu acabei de dizer isso? Nancy Bobofit estava tentando roubar algo da bolsa de uma senhora e, claro, a senhora Dodge não viu nada. Os três começaram a conversar baixinho sobre a viagem e o que poderiam fazer durante o verão, quando Nancy Bobofit os abordou com alguns de seus capangas e decidiu deixar seu almoço no Grover's. Uau, disse ele, sorrindo com pedaços de cheetos presos nos dentes tortos. Percy estava com raiva e deu um pulo e parecia que estava prestes a bater nela antes que Naruto rapidamente o agarrasse e o sentasse novamente. Não o faça. Você terá mais e mais problemas, como sempre faz. Não deixe que as provocações deles afetem você. Percy, que não parecia muito convencido, sentou-se novamente, mas seus olhos nunca deixaram Nancy Bobofit. Foi quando algo muito inexplicável aconteceu. Enquanto Naruto estava sentado comendo seu ramen e pensando em novas maneiras de brincar e tocar melhor o violão, Nancy de repente caiu na fonte de água, fazendo um barulho alto e audível que chamou a atenção de todos, inclusive dos professores com a senhora aproximando. Percy me empurrou, Sr. Dodele gritou, mas nem Naruto nem Percy estavam ouvindo. Ambos estavam tentando descobrir o que acabara de acontecer. Naruto não estava olhando para Nancy quando isso aconteceu, mas ele jurou que pelo canto do olho viu uma espécie de tentáculo feito de água agarrar Nancy e puxá-la em direção à fonte. O Sr. Jackson está vindo comigo agora, querido, a senhora Dodge disse enquanto olhava diretamente para Percy, fazendo Naruto sacudir de seus pensamentos. Não, espere, eu a empurrei, Grover disse tentando se levantar, mas sem as muletas isso tornava tudo um pouco difícil. Percy estava um pouco atordoado porque Grover estava tentando encobri-lo, enquanto Naruto estava um pouco desanimado porque Grover queria receber o castigo. No entanto, a senhora Dodge não acreditou e então levou Percy de volta ao museu, onde Percy provavelmente receberia outra repreensão e outra detenção. Por que você disse que a empurrou? Posso não estar olhando em sua direção, mas sei que você estava sentado.
Grover disse tentando pensar em algo para divertir Naruto com o olhar constipado que Grover recebeu quando tentou pensar em uma mentira ou desculpa adequada. Grover realmente era um mentiroso horrível. Oh, bem, não me diga Naruto, disse com raiva antes de se levantar. Vou ao banheiro, disse ele ao retornar ao museu. Não, espere Grover disse enquanto olhava para o Sr. Brunner tentando chamar sua atenção. Com Naruto cara, onde diabos ficam os banheiros? Estou prestes a explodir aqui, ele pensou em voz alta enquanto tentava seguir a placa nas paredes do banheiro, o que o fez andar em círculos, pois não conseguia ler as placas corretamente. Isso está ficando ridículo. Maldita dislexia, disse ele antes de ouvir um grito machista vindo de uma das salas à sua esquerda. Isso soou como Percy. Eu reconheço aquele grito feminino em qualquer lugar Naruto disse antes de começar a correr em direção à sala onde o grito se originou. Percy, onde você está? Ele ligou e percebeu que não havia mais ninguém por perto. Isso é estranho, ele pensou antes de tropeçar na queda onde ouviu Percy gritar. Naruto corre, Percy disse, aparecendo de repente na frente dele em um canto e correndo em sua direção. Percy, o que diabos você está? Onde ele está? Uma voz profunda e rouca disse que não parecia muito humana antes de uma figura aparecer atrás de Percy. O que quer que fosse, tinha olhos negros como carvão, um corpo acinzentado com cristas afiadas e asas de couro nas costas. Que diabos é isso? Naruto pensou consigo mesmo, ele nunca tinha visto nada parecido e tinha visto muitas coisas estranhas, antes de perceber que estava prestes a acertar Percy. Colocando o chakra de pé, ele correu em direção à criatura e chutou-a com força no rosto, derrubando-a e batendo na parede atrás dele. Não vou perguntar de novo. Onde está o raio? A criatura perguntou com Naruto olhando para Percy. Do que diabos você está falando? Naruto perguntou assumindo sua posição de luta. Este foi um dia ruim para não trazer minha bolsa de armas. Não sei. A senhora Dodge me levou para conversar e depois começou a reclamar sobre eu roubar raios. Roubar relâmpagos. Mas não tenha juízo. E você acabou de dizer que aquela coisa é a senhora Dodge? Naruto perguntou com os olhos ligeiramente abertos e um gesto de confirmação. Venham aqui, queridos, ele gritou enquanto abria as asas e começava a bater/atacar em direção a eles. Enquanto Percy tinha uma expressão assustada no rosto, Naruto o segurou e tentou pensar no que fazer. Eu não tenho minhas armas comigo, então está fora. Eu a chutei, mas parece que ela fez muito. Vou ter que usar jutsu. Percy Naruto chamou para chamar sua atenção. O que vou fazer é que você jure que manterá isso em segredo e não contará a ninguém. Entendido. Naruto, o que você está fazendo? Disse. Você entende? Naruto repetiu com um pouco mais de força. Percebendo que não era hora de discutir, Percy apenas balançou a cabeça. Correto, Naruto disse enquanto olhava diretamente para a senhora Dodge. Pegue isso, disse ele enquanto suas mãos começavam a fazer sinais com as mãos. Estilo do vento. Palma do vento, ele gritou quando uma rajada de vento saiu de sua palma e atingiu a senhora Dodge bem no peito e a forçou para trás e contra a parede que ela bateu antes, fazendo com que um silvo de dor escapasse. Os lábios da senhora Dodge. Enquanto isso, Percy estava boquiaberto como um peixe fora d'água quando viu o que Naruto acabara de fazer. Se como? Explique mais tarde, Naruto disse quando viu a senhora Dodge se levantar novamente. Cara, o que é preciso para manter esse velho morcego abatido? A senhora Dodge levantou-se novamente e atacou os dois novamente, a raiva claramente demonstrada em seu rosto enrugado e monstruoso. Você vai pagar por isso. Percy e agora Naruto estavam um pouco preocupados, já que o ataque de Naruto não parecia estar fazendo muito efeito. Naruto não estava pensando em usar o mesmo jutsu em 100%, seria muito perigoso e faria o prédio desabar. No entanto, ambos foram tirados de seus pensamentos quando ouviram o barulho de rodas se aproximando deles e quando ambos olharam, ficaram surpresos ao ver o Sr. Brunner ali em sua cadeira de rodas. Percy. Naruto. Kyo. Ele gritou enquanto jogava um objeto nos dois. Os dois meninos pegaram os itens. Percy e Naruto olharam para baixo para ver o que pegaram e viram que ambos tinham uma caneta nas mãos. Os dois garotos se entreolharam e depois de volta para seus itens antes de gritar. Para que diabos são isso?
Percy, sem saber o que fazer com a caneta, decidiu torcer a tampa para ver se havia algum tipo de arma escondida na caneta, mas imediatamente puxou a mão para trás quando a caneta de repente se transformou em uma espada do comprimento de seu braço. Uau! Ambos pensaram antes de Naruto tentar fazer o mesmo, mas viram que não era um marcador, mas sim um marcador de tinta. Então ele tirou o boné. Assim que fez isso, o boné e a caneta se transformaram em um par de longas facas de caça. Bem, disse Naruto. Vamos ver o que esses bandidos podem fazer, disse ele antes de atacar a Senhora Dot com um Percy muito trêmulo indo com ele. Morram, queridos, ele disse antes de conhecer Naruto, que usou sua velocidade e flexibilidade shinobi para se esquivar de um golpe de suas garras e dar-lhe um chute rápido nas costelas antes de esfaquear a Senhora Dot nas costelas com suas duas facas. Ombro ganhando um silvo alto e doloroso de sua boca. Acabe com ela, Percy, Naruto gritou enquanto Percy corria em direção a ela, enquanto fechando um dos olhos ele cortou o torso de couro da Senhora Dot antes que ele explodisse em nada além de pó de ouro. Ambas as crianças olharam para onde a Senhora Dot estava e não entenderam o que aconteceu. Eles a mataram ou ela simplesmente desapareceu? Os dois garotos se entreolharam antes de soltar um suspiro pesado. Eles olharam para onde o Sr. Brunner estava, mas viram que ele havia sumido. Eles colocaram suas armas de volta em suas canetas antes de sair do corredor, não querendo explicar a bagunça que fizeram ali. Quando voltaram, foram interrompidos por Nancy Bobofit. Onde você, idiota, e Naru estiveram? A senhora Kerr está prestes a nos levar de volta ao museu? Ela disse provocativamente para Percy e timidamente desviando o olhar para Naruto. E quem diabos é a senhora Kerr? Percy perguntou, mas tudo o que conseguiu foi a fé de que Nancy revirou os olhos e foi embora resmungando idiotamente. Os dois meninos até notaram que suas roupas antes molhadas estavam um pouco secas. Confusos, eles se aproximaram de Grover e ele lhes deu a mesma resposta, mas gaguejava um pouco, então eles sabiam que ele estava mentindo. Então, em vez disso, voltaram sua atenção para o Sr. Brunner. Ele olhou para cima um pouco distraído. Ah, essas seriam minhas duas canetas. Por favor, traga seu próprio utensílio de escrita no futuro, Sr. Jackson. Sr. Uzumaki, disse ele. Ok, os dois meninos murmuraram, olhando um para o outro antes de entregá-los e o Sr. Brunner colocá-los no bolso da frente. Senhor, disse Percy, onde está a Senhora Dodge? Olhou para as crianças sem entender. Quem? O outro companheiro. Senhora Dodge é a professora de pré-álgebra, Naruto, disse olhando o Sr. Brunner diretamente nos olhos. Naruto viu e cheirou, nota do autor. Naruto pode cheirar se estiver mentindo para ele. Um pequeno sinal de engano, mas rapidamente desapareceu como se nunca fosse dele antes que o Sr. Brunner franzisse a testa e se sentasse em direção a ele. Pouco preocupado. Percy, Naruto, não há nenhuma Senhora Dodge nesta viagem. Pelo que eu sei, nunca houve uma Senhora Dodge na Yancy Academy. Vocês dois estão se sentindo bem. Diga o que Percy disse sem esconder sua surpresa, mas Naruto escondeu e fez uma cara de compreensão como se tivesse entendido alguma coisa. Vocês, meninos, podem ter confundido o nome da senhora Kerr com de outra pessoa, talvez um antigo professor de uma escola anterior. Não se preocupem com isso, pessoal, disse Brunner antes de sair. Venha, é hora de voltar ao museu. Ao se afastar, Percy tinha um olhar atordoado enquanto Naruto agia como se entendesse e tentasse, mas na realidade ele disse o seguinte: Percy, quando você perguntar a alguém sobre a senhora Dodge, diga como se ela não fosse uma professora, mas como se ela fosse uma professora. Se você estivesse procurando por ela, entendeu? Mas mesmo que Naruto parecesse calmo, ele tinha o mesmo pensamento de Percy. Que diabos? Fim do capítulo 3.